Então vamos lá. Qual o significado físico aquelas constantes que aparecem na solução da EDO? Então vamos primeira. A primeira delas é a seguinte. Quando você escreve Q de T, a gente obtém que é uma constante vezes o cosseno de ômega 0t mais uma fase φ. Qual é o significado físico primeiro dessa constante Q aqui? Vamos lá. O cosseno é uma função trigonométrica, né? E esse cosseno ele varia de -1 até 1, concorda? Então, quando isso aqui, como o cosseno vai variar de -1 a 1, o nosso valor de Qzinho vai variar entre mais Q e menos Q. Então, a gente diz que esse Q ele é a amplitude, ou seja, ele engloba os valores máximos e mínimos, amplitude, no caso aqui, da carga. Por quê? A carga ela pode ter um valor máximo, que é mais Q, quando o cosseno for mais 1, e ela pode ter um valor mínimo, que é menos Q, quando o cosseno for menos 1. Então, o Qzão ele é a amplitude. E o Bzinho? O Bzinho é chamado de fase inicial. Onde vem esse nome, fase inicial? Vem quase que da matemática, porque é o seguinte, o argumento da função cosseno e o argumento da função seno é chamado de fase. Então, isso aqui, o que está dentro do parênteses, é chamado de fase. Aí, note, quando você escreve Q de T igual a Q vezes o cosseno de ômega 0t mais φ. Note, no início, ou seja, quando t for igual a zero, o que é que isso aqui vai ser escrito? Vai ser cosseno de ômega 0 vezes 0, 0, mais φ. O que é isso aqui então? O valor de φ é a fase, ou seja, é o argumento da função cosseno, quando t for igual a zero. Por isso que a gente diz que ela é chamada fase inicial. O que é que ela significa fisicamente falando? Ela vai nos dar mais ou menos o formato do gráfico onde ele começa, digamos assim. Então vejam, Q de T em função de T. Q de T em função de T. Vamos supor que a fase é zero. A fase inicial é zero. Então vamos lá. Quando a fase inicial for zero, então quando t for zero, aí vai ficar isso aqui. Essa expressão, quando a fase inicial for zero, vai ser cosseno de zero, 1. Então se a fase inicial for zero, Q de t igual a zero vai ser igual à amplitude. Então o seu gráfico vai começar aqui em cima e ele vai oscilar. Ele vai ir para zero, até menor que zero e voltar, né? Posso tentar mais embaixo aqui. Deixa eu pegar isso aqui para ficar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos dar uma subidinha aqui. Pronto, vai ficar melhor. Então, ó, aqui vai ser mais Q e aqui menos Q. Então, se a fase inicial for zero, no t igual a zero, vai começar aqui, vai oscilar até lá embaixo, vai subir, vai oscilar, e aí tá travando de novo meu mouse, mas aqui, deixa eu fazer bem rápido. Bem rápido, acho que ele quase funciona. Então, ele vai descer, subir, e assim vai. Certo? Se a fase não fosse zero, por exemplo, se a fase fosse π sobre 2, então, ó, quem seria esse gráfico aí de Q de t em função de t quando a fase inicial fosse π sobre 2, 90 graus. Então, quando aqui fosse π sobre 2, ia ser cosseno de 90, 0. Então, significaria que se a fase inicial for π sobre 2, significa que quando t for igual a 0, o cosseno vai ser 0, logo a carga vai ser 0. Então, o gráfico, ao invés de começar aqui no topo, ele vai começar aqui embaixo. Então, ele vai começar como se estivesse começando aqui, ó. Então, ele vai começar aqui, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, e assim ele vai seguindo, né? Então, a fase inicial, que é esse fizinho, ele nos diz mais ou menos onde o gráfico começa. Deu para entender isso? Tranquilidade? Então, isso é o que a gente vai ter por enquanto, tá bom? Fica pro próximo vídeo a continuação.